Olá, bom dia a todos. Olá, bom dia. Bom dia, professora Ana, tudo bem? Tudo por aí no Brasil, tudo bem? Tudo bem. Ok, obrigada. O artigo 1. A assessora líder já chegou ou não? Acho que não. Ah, já? Cheguei. Porque essa sessão vão ter duas moderadoras, né? A professora Ana e eu. Como que nós vamos fazer? Ah, então tá bom. Bom, como Ah, vocês acharem melhor, assim, né? Não tem uma regra muito. Tem uma regrinha, mas pode ser adaptada conforme a necessidade de vocês. Normalmente o que acontece é. Não sei se vocês receberam Recebi. a divisãozinha de horários, né? Uhum, Então, cada um, uma pessoa, uma moderadora pode iniciar. E aí, cada um, a gente pode passar os vídeos ou pode se apresentar. Aí vocês também uhum. podem decidir aí com o pessoal que for melhor. E pode passar o vídeo ou se apresentar e comentar, ou pode passar tudo de uma vez, ou apresentar tudo de uma vez e fazer os comentários no final. Daí vocês podem se revezar. Nós temos quantos trabalhos aqui? Eu já estou tantas sessões que eu já me perdi. São quatro. São quatro, pode ser dois e dois, de repente, né? Pode ser, combinado então. Pode ser, professora Ana? sim, sim, sem problema. Eu gostava só de clarificar uma dúvida, que Sim. é, cada pessoa faz a sua comunicação, fazemos uma discussão de 8 minutos, e depois no final é Isso. uma discussão geral, não é isso? Então, essa é a regra básica, né? Mas a gente pode, se Hum. vocês preferirem fazer todas as apresentações de uma vez e fazer no final, também pode ser, como Ok. vocês acharem melhor. Se calhar a professora Natália, o que é que acha? Ah, Por eu mim? acho melhor um vídeo de cada vez e depois fazer um fechamento geral. Ok, tá bom. Tá? Um vídeo de cada vez, discussão daquele vídeo, eh, Discussão? ok, e discussão final Tá bom, global. Ok, perfeito. obrigada. Eu vou controlando aqui os tempos. Eu só tive um problema com o meu computador da última vez, ele ser mais velhinho, então passar vídeo, zoom e tal, ele travou. Então, não sei se talvez seja melhor cada um passar o seu vídeo, se preferir o vídeo, ou eu tento e quem sabe dá tudo certo, né? Eu só tenho esse receio de perder um pouquinho de tempo aí. Será que os participantes estariam prontos? Todo mundo pode compartilhar, né? Vocês conseguem compartilhar? É para compartilhar nesse share, que é o verdinho. Oi, bom dia. Eu sou Bom dia. Fernanda. Oi, Cheguei, Fernanda. eu entrei agora e eu não escutei o iniciozinho da fala em relação. Ah, tá. Se cada um pode colocar o seu vídeo, mas eu vou tentar porque eu tenho medo do meu computador não aguentar carregar vídeos e o Zoom. Das últimas vezes ele travou. De qual- de qualquer forma, eu estou abrindo eles aqui também para a gente ter essa opção, né? Eu entrei um pouquinho atrasado também. Bom dia a Bom todos. dia. É, assim, no meu caso, eu posso fazer a apresentação. Meu vídeo ficou um pouco mais longo que 8 minutos. Eu Tá. prefiro fazer a apresentação em 5 minutos e já, em vez de passar o vídeo, tá? No meu caso, se for possível. Não sei que vocês combinaram antes também, mas se for possível, eu prefiro. Bom, por mim Uhum. não tem problema nenhum, se as moderadoras não se contraporem, pode ser também. Tá. Uhum. Tudo bem, professoras, ele fazer assim? Tudo Sim, bem. sim, sim. E os demais preferem apresentar, preferem o vídeo? Então, como eu vi, né, que vocês iriam apresentar, eu estou no trabalho, eu nem trouxe o meu vídeo. Eu não sei se o Cláudio que vai apresentar comigo, Ah, sim. se ele consegue, se ele está de casa, se ele consegue apresentar. Tá, você prefere o vídeo então. Eu prefiro o vídeo. Só que eu Tá, não vou joia. conseguir compartilhar por aqui, tá? Tá bom. Não, eu tento por aqui. Qualquer coisa a gente pede para os Eu, assessores. Aí, Jorge, se você não desculpem, Diga. conseguir, eu posso compartilhar, tá? Tá, joia. Vamos Tá tentar bom? então. E aí por fica Eu favor, baixei todos eles aqui, eu tô com todos aqui no sistema, aí eu, joia. tá? Se der algum problema. Tá bom, bom dia, combinado então. desculpem, eu preciso também de uma ajuda. Na verdade, é o professor Nelson Furquim, eu sou do Mackenzie, e a minha orientanda de mestrado é que enviou o vídeo.
Então, na Uhum. verdade, eu também não tenho esse acesso por aqui e a ideia dela, porque ela está trabalhando nesse momento, então a ideia seria de passar o vídeo, né? Eu também vou pedir a ajuda de vocês nesse sentido, Sem tá bom? problemas. Muito A gente obrigado, faz viu? sim. E me desculpem, a câmera também não está abrindo aqui, eu não sei se há algum problema aqui com o meu Zoom, porque só tem o áudio e a câmera, segundo a mensagem que aparece aqui, está dizendo que ele não consegue detectar a minha câmera. Tá bom, sem Mas eu estou problemas. por aqui. Tá joia. Obrigado pela atenção. Sem problemas. Estão todos aqui já? Acho que sim, né? Temos 4 pessoas. É que às vezes são 2 de um mesmo trabalho, né? Mas acho que cada um é de um trabalho, né? Uhum. Então, daqui a pouquinho, um Bem, minutinho, a gente eu e começa. Cláudio somos do mesmo trabalho, tá? Ah, tá. Então tá faltando uma pessoa. Eu acho que tá Eu vou, faltando do empoderar no remoto. Tá, enquanto isso, tô tentando passar para o computador aqui, que eu estou no celular, aí eu tá vou joia, tentar sem alterar. problemas. Ontem eu estava no presencial e cheguei 10 horas da noite. Aí tô botando a vida em ordem aqui, ligando o computador, pegando os cabos, enfim. É o preço da fama, Jorge. Ah, não. Tava só assim, não moderei, né? Fiz assistência de uma sessão, mas Sim, assisti bastante, que foi muito bom. É muito bom tá também certo. esse contato, né, com as pessoas, ver. Ah, é ótimo, sem dúvida. Eu gosto muito do online, acho muito prático, mas de vez em quando é bom ir lá. Presencial. Uhum. É gostoso, né? Ver as pessoas, compartilhar, pessoas que estão no mesmo momento que você, ou já passaram por tudo que está passando, enfim. É muito bom. Apesar do trânsito de São Paulo, né? Uhum. Oi, professora Patrícia. Olá, professora, tá sem áudio. Ainda não. Professora Ana não está aqui no Brasil? Não, estou do outro lado, em Angola. Ah, em Angola, verdade. Estava escritinho Sim, ali na descrição. Que ok. legal. Mais uma das vantagens do É, online, né? Exato, né? A gente não se veria se não fosse assim, né? Que mas bom. é bom ir ao Brasil. Sim, sim. Você já veio várias vezes para cá? Não, só fui uma vez, em Pernambuco, e Olinda, num congresso Hum. já há muitos anos. Ah, sim, Não muito bonito. precisa vir agora mais para o sul, para o sudeste. Com certeza. Sim, Quem sabe numa oportunidade próxima, e quem sabe no próximo SEMEAD. Sim, era bom, era bom. sim, Acho que verdade. agora me escutam, né? Sim. Ai, que bom, que bom. Tudo bem, pessoal. Combinei com Olá. a professora Ana que eu daria só uma passadinha, que nós somos, né, responsáveis pelo tema dos artigos tecnológicos, mas eu dou aula presencial na universidade, o que me Sim. impediu também está no SEMEAD, né? E, enfim, mas estamos super bem representados com a professora Ana, né? Universidade Católica de Angola, que no nosso SEMEAD nos deixa bem, bem contentes aí. Vai fazer vai acompanhar a professora Ana, né, Georgia? Sim, eu estou como assessora da Assessora, sessão. né? Tem a Uhum. professora Ana e a professora Natália serão as moderadoras. Tá, ótimo, ótimo. Então tá tudo certinho. Creio que todos entraram, né? Todos os trabalhos estão aqui. Então, de Então, creio. antemão, eu já peço desculpas que eu fico uma primeira meia horinha, depois eu tenho que sair, fazer uma Tá É o satisfação joia. meu aqui. aqui também, gente. Eu também vou ter que dar aula. Tá joia. Professor, é melhor então o seu trabalho ser primeiro? Você está Professor. perguntando para mim? Isso. Se não tiver problema, eu até gostaria, sim, porque, na verdade, como eu disse, né, da minha orientanda, então, ela Tá. enviou o vídeo, mas logo na sequência eu também vou precisar sair, porque eu tenho que dar aula, eu tenho um compromisso na Tá. sequência. Então, se para os moderadores tudo bem, a gente começar com o trabalho do Nelson e da orientanda, aí a gente Por mim, ele tudo já bem. faz essa discussão, né? Tá bom. Uhum.
Bom, professoras, podemos começar então. Já são 8h33. É com vocês. E aí a gente tenta então passar os vídeos. Se caso der um probleminha no meu computador, a professora Natália assume então. Quer fazer a abertura, professora Ana? Pode fazer a professora Natália ou... Sim? Pode fazer. Então, bom dia a todos. Bem-vindo à sessão de artigos aplicados do tema Gestão de Pessoas. Os artigos previstos na programação nessa sessão é Transformação Digital e Mão de Obra, Competências Demandadas no Agronegócio Brasileiro na Era 4.0, de autoria de Gilberto Caçares Rosa da Silva, Celso da Costa Carrer, Fernando Vinícius da Rocha. Em sequência, Empoderar no Remoto, Efeitos da Liderança Empoderadora e da Qualidade da Relação na Segurança Psicológica e em Comportamento dos Servidores Públicos, de autoria de Davi Day e Juliana Mansur. Em sequência, artigo 3, Diversidade nas Práticas de Empresas, do IDiversa e ICE da B3, de autoria de Cláudio Luiz de Oliveira Costa, Fernanda La Rúbia Marques. E o último, Inovação e Estratégia para a Redução de Horas Extras dos Colaboradores Administrativos de uma Universidade Privada Brasileira, de autoria de Maiara de Moraes e Nelson Roberto Fergun. Boa sessão a todos. Tá, joia. Começamos então com o Transformação Digital? É isso? Por favor. Obrigado, Então, viu? Mais uma vez. então tá bom. Então a ordem da sessão então são 8 minutinhos de apresentação ou vídeo, né? Então creio que todos são vídeo, exceto o Fernando. É isso, Fernando? Isso, o meu é transformação digital. Começa comigo ou com o professor Nelson? Só para confirmar. Ah, não. O professor Nelson, qual é o trabalho então? É É o só último, é o quarto, mas pode começar com ele, tá? Eu só segui a ordem na hora da fala, da programação. Ah, tá. O nome do dele só para eu clicar Deixa eu certinho. pegar aqui no Inovação e Estratégia para a Ah, Redução tá. de Horas Para mim Extras. aqui. Tá. Para mim aqui aparece como primeiro. Então já tá certinho. E aí, então, são 8 minutos de apresentação ao vídeo, 8 minutos de comentário. As professoras vão se dividir. Professora Ana, talvez nos dois primeiros, professora Natália nos dois sequentes. E no final a gente faz uma discussão, então, com todos os trabalhos e as conexões que eles trouxeram. Então, vamos torcer para que tudo dê certo aqui no meu compartilhamento. Vamos começar com o do professor Nelson, então. Olá, o presente artigo que foi escrito para o seminário de... Todos escutam direitinho? Não muito. Eu achei um Tá pouquinho baixo? baixo. Está bem baixinho, é. Bem baixinho. Deixa eu só ver aqui se é alguma configuração, né? Eu tenho que aumentar, acho que do meu computador. Sim, você tem que deixar o seu computador no máximo e também aumentar o Tá, vídeo do YouTube. tá bom. Então aqui também tá no máximo e YouTube também. Vamos lá. 2024, Tá traz como melhor? título Inovação e Estratégia para a Redução de Horas Extras dos Colaboradores Administrativos de uma Universidade Privada Brasileira. Meu nome é Maiara e esse artigo foi Eu desenvolvido consigo ouvir. pelo Dr. Nelson Roberto Forquim. Tá bom, mas tá muito baixinho ainda? Melhorou um E pouco, Jorge. Está baixinho, mas a Eu gente se acho que concentrando consegue também se a escutar. gente aumentar o nosso áudio, eu já né, aumentei. individualmente ajuda, tá? É, tá bom. Porque eu creio que eu acho que eu fiz tudo que dá para aumentar, mas se caso alguém tiver alguma dica, por favor, fiquem à vontade para me falar. Georgia, desculpa, eu vejo a imagem, não consigo ver a tela toda do YouTube, está cortado a meio. A de vocês também? Sim. Sim, para Não, mim ela aparece inteira. Só se a gente voltar e começar novamente, então. agora sim. Agora tá certo? Agora está aparecendo a tela toda.
Tá, mas do YouTube com as partes fora, não como apresentação? Não como apresentação, tem a O moldura. SEMEAD, né? Ó, eu vou colocar como tela inteira, vamos ver como fica. Para mim tá como tela inteira e para vocês? Não. Então, Ainda não. Então eu vou colocar como com a moldurinha ali mesmo, né? Só para a gente A gente conseguir. ganha Acho tempo, que né? assim. Isso. Tá bom? Então tá bom. Então, contextualizando a universidade, em 2024, o Corpo de Colaboradores possui 2.000 funcionários entre cargos administrativos e colaboradores, 30.000 alunos matriculados entre os cursos de graduação, pós-graduação lato e estrito sensu e cursos de extensão. Além disso, a universidade conta com um corpo administrativo que faz toda a gestão acadêmica, financeira, de recursos humanos, gestão corporativa, planejamento estratégico, logística, infraestrutura e áreas de suporte aos alunos e professores. A estrutura de gestão da universidade, dentro do corpo administrativo, é composta por 6 diretorias, onde a diretoria clínica é atribuída aos cuidados dos cursos de saúde, a diretoria de inovação comercial, que cuida da parte comercial e marketing, a diretoria acadêmica, que cuida da parte já acadêmico-didático-pedagógica, a diretoria master, que cuida da parte de finanças, controladoria, contabilidade, a diretoria organizacional, que é responsável pela parte de planejamento estratégico e administração no contexto geral, e a diretoria superior, que presta serviços direto de assessoria ao presidente. A universidade, dentro desse corpo administrativo, possui a área de gestão de pessoas, que é a área detentora das informações relativas às horas extras. Então, para apresentar um pouco de como funciona a estrutura da área de gestão de pessoas da universidade, aqui é demonstrado o organograma. No topo da hierarquia consta o presidente, seguido do superintendente de gestão de pessoas, abaixo o gerente de gestão de pessoas, que faz a gestão de 3 áreas do RH, que é a coordenação de seleção e desenvolvimento, coordenação de remuneração e a coordenação de administração de pessoal, sendo essa última responsável direta por gerar as informações relativas às horas extras da universidade. A rede de valor ao cliente da universidade consiste no entendimento sobre como a universidade gera valor para os seus stakeholders. Então, a área de gestão de pessoas, como vimos, ela faz parte do núcleo da universidade e tem por obrigação atrair, reter e desenvolver colaboradores. Esses colaboradores prestam serviços diretamente aos clientes, que são os stakeholders, sejam alunos, pais de alunos ou a comunidade em geral, e os colaboradores são colaboradores tanto professores quanto administrativos. Por sua vez, os clientes, que são os stakeholders, eles reconhecem a marca da universidade como uma prestação de serviços de qualidade. E a área de gestão de pessoas faz parte disso justamente por capacitar e desenvolver os colaboradores. Então, a situação identificada no contexto da pesquisa foi o acúmulo de horas extras, gerando diversas despesas relacionadas à folha de pagamento dessa universidade. E aí, com isso, o objetivo geral da pesquisa e desenvolvimento do projeto é identificar como reduzir essas despesas com horas extras desses funcionários administrativos. Quanto aos procedimentos que foram adotados para o diagnóstico, para o entendimento do problema, foram utilizados dados secundários, que são documentos relacionados à área de RH, com relatórios internos que contêm informações sobre as horas extras dos anos de 2022 e 2023. E também uma parcela dessas informações relativas já ao ano de 2024 também. Além dessa análise documental, foi realizado também, como dados primários, um questionário utilizando o Microsoft Forms, enviado para 105 gestores da universidade, que fazem parte de todos os campos, são 3 campos ao total. Então, todos esses gestores receberam esse formulário. 36 gestores responderam ao formulário, a este questionário, e ele continha 9 questões em diferentes formatos: múltipla escolha, escala Likert e também perguntas abertas. Ele foi aplicado em fevereiro de 2024
e a consolidação dos resultados foi realizada por agrupamento de respostas do questionário. O framework usante, ele foi identificado por meio da análise dos relatórios internos da área de gestão de pessoas. Esse relatório é construído por 3 etapas de formação e nele existem as informações relativas às horas extras. No entanto, outras informações também fazem parte do relatório, como turnover, absenteísmo e outros indicadores comuns da área de gestão de pessoas. O relatório ele tem muitas informações e, além disso, ele não é compartilhado com os gestores das unidades, ficando retido somente na área de gestão de pessoas. Essa falta de compartilhamento e aprofundamento dos dados foi identificado por meio do levantamento de dados secundários. Então, em relação à análise do diagnóstico com os levantamentos que foram realizados, houve a identificação de um aumento contínuo nas horas extras 100%. Essas horas extras são relacionadas aos trabalhos excepcionais realizados aos domingos e também aos feriados. Isso pode ser identificado nos anos de 2022, 2023 e de janeiro a março de 2024 também já com um excedente percentual. E as áreas com maior incidência de horas extras são as diretorias clínica, de inovação comercial e a diretoria acadêmica. Então, a conclusão do diagnóstico, por meio da análise dos relatórios internos, pode perceber uma morosidade na produção dos relatórios com essas 3 etapas, além da burocracia em relação à falta de descentralização dos dados, uma vez que não são compartilhados com gestores e ficam unicamente centralizados na área de gestão de pessoas, e a falta de profundidade na análise desses dados, uma vez que eles fazem parte de um relatório que é composto por diversas informações e acaba não tendo a sua devida atenção. E por meio do questionário pode-se concluir a alta demanda, complexidade de trabalho e atendimento às situações não previstas, que foi um caso respondido por todos os gestores, né, a maioria dos gestores, no caso. A maioria dos gestores também é ciente das regras de jornada de trabalho, conhece os valores de uma forma macro, que são despendidas com os gastos com horas extras, e reconhecem também que é importante a criação, desenvolvimento, a implantação de uma ferramenta para gerenciamento das horas extras. Então, mediante o problema e o objetivo do trabalho, a proposta de solução é a melhoria na gestão de informações sobre as horas extras, com a construção de uma forma visual de dados mais profundos, mais analíticos, utilizando o Microsoft Power BI. Com isso, a criação de dashboards por diretoria, por unidade da universidade, com diversas informações sobre cargos, colaboradores e tipo de horas extras que são pagas de uma maneira mais analítica, mais profunda e mais detalhada. Tudo isso será realizado utilizando a metodologia People Analytics, que consiste na abordagem de análise de dados relativas à gestão de pessoas, de modo a desenvolver estratégias e melhorias para favorecimento dos negócios. Com isso, espera-se diagnosticar o problema de carga horária desequilibrada entre os colaboradores, trazendo oportunidades de otimização nos processos envolvendo as diversas áreas, de modo a diluir a carga de trabalho de uma forma mais leve para todos os colaboradores, fornecer informações de horas extras mais ágeis aos gestores, possibilitando tomadas de decisões mais rápidas e preventivas em relação às horas extras. Além disso, também fortalecer o relacionamento dos gestores das unidades da universidade com os setores do RH, com as 3 coordenações, né? Observando que o RH é uma área de atuação estratégica e não apenas operacional. Agradeço a todos pela atenção. Prontinho, professora, pode comentar então ou fazer perguntas, né? Muito boa apresentação, assim, aliás, meu A preparação comentário. para a residência Opa, médica desculpa, não é pessoal. fácil. É 1 ano ou mais de 1 ano. Desculpem. Mas, professora Ana, por favor. Desculpem, estava sem som. Obrigada, Georgia, e obrigada pela apresentação, Maiara. Acho interessante este estudo, de facto é um estudo que nos traz uma tentativa de encontrar soluções para problemas que vivemos e que afetam as nossas instituições, não é?
Eu gostava de fazer alguns comentários para tentar também, se calhar, por um lado, perceber melhor algo que eu não percebi e também para talvez trazer alguns contributos para a reflexão, ok? Eu senti falta de ver ali a pergunta de investigação e os objetivos do estudo, porque começámos por ver uma apresentação onde começa por fazer a apresentação da universidade e a caracterização, que acho que é relevante ser feita na parte da metodologia do estudo, mas quando depois o título que nos apresenta de inovação, estratégia para a redução, etc., para fora, depois o slide final que nos apresenta com propostas de soluções para o diagnóstico feito, dá a sensação que qual foi o caminho que se percorreu? De onde é que nasceu esta inquietação? Percebemos que foi de um diagnóstico, mas este diagnóstico tem que partir em primeiro lugar de um problema de investigação e da definição de objetivos para nortear toda a nossa pesquisa daí subsequente, não é? Depois senti também falta de um enquadramento teórico que pudesse respaldar todo esse trabalho feito sim, e uma caracterização um pouquinho mais detalhada do percurso metodológico, ok? Sim, fiquei curiosa por perceber porque que a taxa de resposta foi relativamente baixa, não é? Tinham 105 gestores, pelo que percebi, e receberam a resposta só de 36, não é? E se isto é um problema que está a afetar a instituição e com um crescimento de 50 e tal por cento por ano, são gastos significativos, e se são só 36, só praticamente um terço da instituição é que está vista aí no estudo, não é? Por outro lado, para compreendermos as reais causas do crescimento das horas extras, eu pergunto-me também se houve um estudo do dimensionamento do pessoal que está afeto a trabalhar nas diferentes áreas, porque vi que viram os relatórios, não é? Do RH, mas eu fiquei um pouco curiosa por conhecer melhor as diferentes causas que estariam na solução disto. Bem, por agora é isto que eu gostaria de comentar e de questionar a Maiara. Uhum. Os autores podem responder as Sim, na perguntinhas. verdade, eu vou tentar começar a responder. A Maiara está participando conosco aqui da reunião, mas ela me mandou uma mensagem dizendo que ela está presa no trânsito, então não sabe, eventualmente, com alguns problemas de conexão. Bom, eu vou, né, iniciar dizendo o seguinte: a metodologia que a gente utiliza no programa de mestrado profissional em administração do desenvolvimento de negócios, que é um programa de pós-graduação, né, de mestrado profissional que nós temos na Universidade Presbiteriana Mackenzie, para este programa foi desenvolvida uma metodologia de trabalhos aplicados que não tem a estruturação de uma metodologia convencional que é utilizada, né, nas pesquisas e nos projetos de um programa convencional acadêmico. Então, essa diferença que você percebe e que, né, provavelmente os demais participantes percebem, ela é em decorrência dessa metodologia que foi desenvolvida especificamente para esse programa e é voltada para trabalhos aplicados. Então, ela parte, os nossos mestrandos, eles já vêm com um problema definido, né, que na grande maioria das vezes, é relacionado com as atividades dos trabalhos aonde, né, eles estão desenvolvendo as suas atividades, tá? Uma outra, e isso também leva a não ter um referencial teórico convencional, como existe nos trabalhos acadêmicos convencionais, nos projetos acadêmicos convencionais. Eles estão voltados para aquelas necessidades específicas dos projetos que eles estão desenvolvendo, e o suporte pode vir até, inclusive, de
de documentos internos das empresas que possam sustentar aquele problema ou a solução daquele problema que está, né, se buscando resolver, ou o aproveitamento de uma determinada oportunidade, tá? Ok, Ah, entendi. Isso gera, né, então, essa diferenciação que você muito bem percebeu. E o alcance da pesquisa, né, que a Maiara conduziu com os gestores da universidade, na verdade, o retorno para nós foi até, apesar da situação, né, complicada que está sendo, para o qual se está buscando uma solução, nos mostrou que nós tivemos um retorno acima do esperado. Nós Ok. fizemos, né, uma busca até científica para saber, em média, quanto se tem de retorno de questionários que são enviados de forma eletrônica. E aponta-se na literatura que em torno de 8 a 10% é um valor considerado adequado de retorno, não que seja o ideal para a análise, mas espera-se ter aí em torno de 8 a 10% de retorno, e nós tivemos bem mais do que isso, né? Então, na verdade, nós conduzimos o estudo com base no, né, na limitação que a gente teve das respostas para poder fazer a análise do diagnóstico. Eu não sei se eu respondi todas as suas perguntas. Sim, creio que sim. E depois um pouco, eu percebi que no diagnóstico da situação Do das reais problema? causas, sim, do problema, queria compreender um pouquinho melhor como é que foi esse questionário que fizeram, que dimensões lá colocaram, porque nós vimos ali uma sistematização dos resultados, mas eu gostava de perceber um pouquinho melhor o que é que tentaram questionar. Nós tentamos questionar as unidades acadêmicas da universidade, né, que foi tomada como referência para o estudo. Nós procuramos, nas diferentes unidades acadêmicas da universidade, fazer o levantamento dos gestores em cada uma das unidades para poder entender o que estava causando a geração de horas extras em cada uma das unidades. Como elas têm tamanhos diferentes, elas têm demandas diferentes, então a ideia seria de poder ter um panorama de aonde estava apresentado de forma mais crítica o problema de horas extras dos funcionários administrativos. Como a universidade tem uma complexidade na forma como ela é estruturada, porque tem algumas unidades que são independentes. A gente tem, por exemplo, nessa universidade, uma unidade hospitalar, e que a gente sabe, né, que até por conta da própria legislação trabalhista brasileira, a gente tem diferenças de horas extras em função de quando elas são realizadas. Eu não sei se isso é muito familiar para ti, Sim, sim. né? A gente tem sábados tem uma quantificação, domingos Igual em tem outra, Portugal e aqui né? também. Então, a ideia seria de fazer um panorama, né, em todas as unidades, para poder se identificar aonde estava mais crítico o problema de horas extras dos funcionários administrativos. Ok. Professor Nelson, gostava só de fazer uma última pergunta que agora fiquei Sim, aqui a claro. pensar. O vosso título fala de inovação. Eu gostava de perceber em que sentido é que este vosso estudo traz esta palavra-chave. Uhum. Excelente pergunta. Na verdade, inclusive, quando esse trabalho foi submetido à qualificação, foi até uma sugestão, né, dos nossos, da composição da banca, porque no trabalho aplicado da Maiara está sendo utilizada a metodologia de People Analytics, que é uma Ok. metodologia voltada, né, para essas questões ligadas a horas extras e atividades, né, de pessoal de recursos humanos, e isto é considerado uma inovação incremental dentro do contexto da universidade, porque esse controle de horas extras já é feito de uma maneira
vamos chamar, né, entre aspas, primária, a qual Ok. nós estamos propondo com o trabalho a inclusão dessa metodologia que envolve uma tecnologia diferenciada e que então vai trazer melhorias significativas a partir da sua implantação. É por isso que nós incluímos inovação no título, por se tratar de uma inovação incremental em cima daquilo que está sendo feito atualmente. Ok, entendi. Obrigada, professor Nelson. Eu é Eu que não tenho mais... agradeço, muito obrigado pela Uhum. atenção. Uhum. Muito bem, já estamos também aqui no nosso tempo. Vamos seguir então para o próximo vídeo. Na minha sequência aqui do Zoom, do YouTube, ele está diversidade nas práticas de empresas. Pode ser? Pode ser. Então, tá bom. Eu acabei de ir no chat GPT aqui e aprendi como compartilhar melhor o som. Ele nos ajuda nessas horas. Que aí quando eu clicar, aí eu já tenho compartilhar som. Vamos ver se fica melhor, vocês me digam, tá? Um minutinho. Olá, meu nome é Fernanda e hoje eu e Cláudio estamos aqui para poder falar um pouquinho, né, sobre o nosso artigo, cujo Tá melhor o som, pessoal? Ficou bom? Então tá bom. Sim, tá ótimo. Então tá já. o título é Diversidade nas Práticas de Empresas do Diversa e ISDA B3. O estudo analisou as práticas de promoção da igualdade de gênero nas empresas listadas nos índices de diversidade e no índice de sustentabilidade empresarial da B3, enfatizando os seus relatórios de sustentabilidade de 2022. A pesquisa procurou investigar a consistência e eficácia dessas práticas em dois setores principais: o setor de energia e saneamento e o setor financeiro. A introdução aborda um ponto crítico sobre a transparência nos relatórios de sustentabilidade e da real intenção das empresas em promover a igualdade de gênero, né? Apesar da importância dos relatórios de sustentabilidade, muitas empresas tendem a enfatizar apenas os aspectos positivos quando a gente fala em relação a questões ambientais, sociais e de governança. Essa estratégia visa melhorar sua imagem pública, né, e favorecer seus negócios. No entanto, a abordagem frequentemente resulta na omissão de informações diversas, especialmente relacionadas à diversidade de gênero. Diante desse contexto, o objetivo principal desse estudo foi analisar a consistência das práticas de promoção da igualdade de gênero nas informações e dados dos relatórios de sustentabilidade das empresas presentes no IDiversa e ISE da B3 em 2023, à luz da literatura especializada. E os objetivos específicos, identificar na literatura as categorias relacionadas à diversidade de gênero, bem como a comparação das práticas organizacionais divulgadas nos relatórios de sustentabilidade das empresas com essas categorias. E o trabalho se justifica porque busca preencher uma lacuna que integre a diversidade de gênero ao ambiente empresarial nas empresas listadas nesses dois índices da B3. A fundamentação teórica, né, ela é embasada nos estudos de sustentabilidade, balanço social, índice de diversidade, sustentabilidade empresarial e diversidade de gênero no ambiente corporativo. Os procedimentos metodológicos, né, que a gente utilizou nesse trabalho, nessa pesquisa.
A gente fez a pesquisa descritiva para descobrir quem, o que, onde, quando e quanto, né? Permitindo entender quais organizações implementaram políticas de gênero, em quais setores e se essas políticas foram desenvolvidas no ano em questão e como facilitam a inclusão. E também categorias para a gente poder analisar, baseadas na revisão de literatura, em seções dos relatos de sustentabilidade que aportam questões de gênero, incluindo, né, a representação equitativa em cargos de liderança, participação em órgãos decisórios, comunicação transparente, promoção de uma cultura organizacional diversa. As categorias que surgiram da revisão de literatura foram proporção de gênero, remuneração, presença em cargos de liderança, comunicação e transparência e cultura organizacional. A gente utilizou a estratégia de pesquisa técnica de análise de conteúdo da Bardan, cujo objetivo é analisar dados e informações dentro de contextos específicos, como o empresarial, no nosso caso, entender o significado atribuído pelas organizações a informações sobre gênero nos seus relatórios de sustentabilidade. A técnica é dividida em 3 fases procedimentais. A primeira fase é a pré-análise. A gente selecionou os relatórios de sustentabilidade das empresas por meio da B3, Bovespa, CVM e relações com investidores, organizando as sessões de gênero para codificação e análise a posteriori. Na segunda fase, a gente buscou explorar as categorias pré-definidas nas seções de gênero, incluindo codificação e enumeração dos dados, identificando dentro dos relatórios de sustentabilidade. E, por fim, passamos ao tratamento dos resultados, que foi a interpretação dos dados e informações utilizando o Atlas TI 6015. E a gente analisou 5 categorias, como no quadro 2, 35 itens em 7 empresas, que a gente vai ver mais para frente. 35 itens estão relacionados aos relatórios de sustentabilidade. Uma análise e discussão dos resultados, né? No setor, vou falar um pouquinho sobre o setor de energia e saneamento, né? A análise da proporção do gênero nas empresas Eletrobras, Cosan, CPFL e Vibra mostra que a Eletrobras possui 18,54% de mulheres em um nível moderado em relação à média do setor, né, que fica em torno de 21,13%. A Cosan apresenta 16,86%, necessitando de esforços e metas para aumentar a diversidade. Já na CPFL, 19,82% dos 15.534 funcionários são mulheres. A Vibra se destaca com 29,31% de participação feminina, superando a média do setor e demonstrando forte compromisso com a diversidade. Já no setor financeiro, as 3 empresas, Aliança, Tonai, que é administradora de shoppings, a B3 em si, a Cielo, possuem números de empregados distintos, mas apresentam percentuais diferentes quando se observam as proporções de mulheres e homens no total de empregados. Ao analisar a diversidade de gênero nas 3 empresas, as mulheres representam apenas 39,26% do total de funcionários das 3 companhias. Essa proporção é inferior à proporção de mulheres na população brasileira, que é de aproximadamente 52%. As empresas Aliança, Sonai e Cielo apresentam uma proporção de mulheres mais alta do que a B3, mas também não se aproxima dos 52% da população brasileira, ou seja, seria mais equitativa a participação da mulher nas empresas se esse percentual chegasse perto dos 52%.
Em relação às considerações finais, então, a principal contribuição, o estudo avalia a consistência das práticas da promoção de igualdade de gênero nas empresas dos setores de energia, saneamento e financeiro, utilizando os dados dos relatórios de sustentabilidade, né, de 2023 das empresas listadas nas carteiras do Diversa e ISE da B3. Ele analisa aspectos como participação de gênero, equidade salarial, representatividade em cargos de liderança, transparência e cultura organizacional, destacando as variações entre as empresas e os esforços para atingir a equidade de gênero. Por outro lado, a conclusão final diz o seguinte: no setor de energia e saneamento, a Vibra se destaca com uma significativa participação feminina, superando a média setorial e mostrando um compromisso robusto com a diversidade. As empresas Eletrobras e Cosan também demonstram esforços, mas com desafios a serem superados. Já a CPFL apresenta uma necessidade urgente de iniciativa de inclusão, com representatividade feminina abaixo da média do setor. No setor financeiro, a representatividade feminina é de 39,26%, abaixo da média brasileira, como a gente viu que é de 52%, com variações entre as empresas, destacando-se Aliança, Sonai e Cielo. O estudo também aponta a falta de transparência em relação à remuneração em algumas empresas, como a CPFL e a B3, destacando a importância de maior abertura nas práticas salariais. Aí estão as referências bibliográficas do estudo. Ei, você! Prontinho, desculpem os anúncios. Professora Ana, pode comentar. Ok, obrigada pela participação e apresentação desta comunicação. Gosto bastante deste tema e é um tema que tem ganho muita atenção ultimamente, não é? A questão da diversidade e, em particular, a igualdade de género. Eu gostava de dar-vos os parabéns pelo estudo e fazer aqui um conjunto de observações para me clarificar um pouco. Professora, está cortando um pouquinho o seu áudio, é só para mim? Não, para mim também está cortando, não estou conseguindo entender. Que podiam ter detalhado um pouco. Agora sim, vamos ver. Ok, vamos ver, Anete. Ok, dizia que dei os parabéns pelo estudo, é um estudo muito relevante e que tem ganho muito interesse nos últimos tempos, a diversidade. E dizia que vou dar um conjunto de observações e perguntas. Em primeiro lugar, nos objetivos, acho que podiam ter detalhado um pouco mais os objetivos específicos, uma vez que acabaria por orientar um pouco mais o que é que vai acontecer no estudo, não é? E se bem percebi, este aqui não é naquela lógica do estudo anterior e, portanto, é algo mais académico, mais científico e fará sentido mesmo essa questão de detalhar os objetivos. Nas categorias de análise, gostava de vos perguntar qual foi a base para constituírem aquelas categorias pré-definidas? Foi com base em algum referencial teórico, em algum manual, ok? Depois, porquê a escolha daqueles setores e a análise por setor? Isto porquê? Porque nós sabemos que é interessante, isto já casa um pouco com os vossos resultados. Percebi que no setor de energia e saneamento até era o setor onde havia maior equidade, não é? E que nós esperaríamos que à partida não fosse tanto assim, porque é um setor mais masculino que o setor financeiro. E gostava de vos perguntar porquê esta análise por setor e explicasse um pouquinho destes resultados, porque no setor de saneamento e energia acaba por haver maior igualdade, e depois também perceber
ah, já agora, porque a igualdade de género, uma vez que há outras dimensões que não são tão estudadas na questão da diversidade, ok? E pronto, é isto. Muito obrigada e parabéns pela vossa apresentação. Ok. Pode responder aos autores. Oi, bom dia. Eu sou a Fernanda, né? E eu escrevi esse artigo com o Cláudio, como já foi falado. Então, em relação a porquê do setor, a gente pegou o IDiversa, né, que lançou há pouco tempo um ranking, né, de diversidade. E a B3 lançou esse índice, então a gente trabalhou em cima das empresas linkadas nesse índice. Então, por isso que a gente escolheu essas empresas. A gente trabalhou em cima do Diversa e da Easy, né? Da B3. E aí a gente... Oi, Fernanda. Não, vale Oi. lembrar. O que que a gente fez? A gente fez essa seleção das empresas com base no IDiversa que foi lançado em 2023. Mas a gente usou um índice de prestígio. Foi desenvolvido por Dutra e Sereta, que está até lá dentro do artigo. Aí, através desse índice, a gente foi restringindo a seleção. Por fim, a gente selecionou as empresas da amostra. Lá, se você depois puder dar uma lida lá na metodologia, você vai ver que esse índice pontua, né? As empresas listadas na Fortune, Ok. melhores para trabalhar, e etc. E a gente foi peneirando até chegar a essas empresas desses dois setores. Foi assim que a gente selecionou Ok. a amostra. Ok. Obrigada. Tá joia. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Podem ser os colegas, pode ser a professora Natália. A minha sugestão aqui é em relação à estrutura. Então, na introdução, apresentar as lacunas, o que foi feito nos outros estudos, o que vocês fizeram de diferente. Então, para poder estar destacando, né, essa inovação que o seu estudo apresenta, o estudo de vocês. Então, qual que é essa inovação? Por que ele é importante? Quais são as aplicações práticas que ele possui? Então, esse questionamento é importante ele aparecer lá na introdução de vocês. Mas um outro comentário também é em relação às referências. Também tentar fazer um ajuste no referencial teórico. Tem referência, as referências são importantes? São. Mas também colocar referências mais atuais desse ano de 2024, também para mostrar que o estudo é recente, que ele é importante na literatura. No final, na conclusão, apresentar também como esses resultados que vocês trouxeram eles podem ser aplicados na prática. Então, isso tudo seria muito interessante para o leitor, porque nem todo mundo conhece o tema. E se vocês apresentarem dessa forma, o leitor pode ter um conhecimento mais profundo dos seus estudos, pode ter um melhor entendimento. Mas foi um estudo bem feito, parabéns pela ideia. Eu gostei bastante do texto escrito e também da apresentação. Parabéns aos autores. Obrigado. Só respondendo uma coisa para a professora Ana, que a gente abordou só a diversidade de gênero. A diversidade étnico-racial a gente acabou não abordando, porque também não caberia no artigo. E esse artigo sim. foi até fruto de uma disciplina que a gente fez no doutorado. Então, a gente não teve tempo de ir para esse outro lado, né? E a novidade do artigo em si é o próprio índice de diversidade, que foi lançado em 2023, e a gente levantou que não havia nenhum estudo desse que contemplasse esse índice. A La Rúbia sabe melhor, porque ela deve dar continuidade à tese dela de doutorado com esse assunto. Então, ela deve pesquisar mais a fundo essas questões também étnico-raciais. Sim, é porque vocês no Brasil têm um mosaico bem, bem detalhado, não é? Nessa questão. Sim, Ok, obrigada. eu que agradeço, professor. A gente que agradece aí, tá? Obrigada. E eu vou acatar sugestões aí da professora também para melhoria do artigo. E, quem sabe, uma publicação, né? Obrigado. Muito bem. Então, tá bom. Então, vamos então para o próximo artigo. O próximo artigo também será em vídeo, né? E
Vamos compartilhar aqui. Qualquer problema de som, por favor, me digam, tá? Olá a todos, eu me chamo David Day, sou mestre em Administração Pública pela EBAP-FGV. Meu trabalho chama-se Empoderar no Remoto e é o resultado de uma pesquisa realizada com os servidores do INSS, a fim de compreender a dinâmica das relações entre servidor e líder, principalmente dentro desse novo arranjo que é o teletrabalho. Como liderar uma equipe fisicamente distante e preservar o seu desempenho que tinha antes quando presencial, como se assegurar de que essa equipe se encontre emocionalmente bem e disposta às suas tarefas e ao seu encargo. Então, hipotetizamos que haveria uma postura, um jeito de ser líder que favorecesse esses servidores no trabalho remoto a se sentirem seguros e a não escolherem, por exemplo, silêncio e intenção de saída, que vão ser os construtos que foram abordados, mas como representando essa opção em menos participar, né, dos processos. E assim nós construímos, então, um líder empoderador, né, um formato atual de liderança, que nós gostaríamos de nos distanciar das lideranças clássicas, e a qualidade da relação desse líder com a equipe, para medir justamente os efeitos que daria nesse público, né, dos seus liderados, para o que escolhemos, então, a partir da teoria, a segurança psicológica e comportamentos como silêncio e intenção de saída. As hipóteses que nós levantamos nos desenharam esse modelo conceitual. Um líder empoderador, moderado por uma postura e uma posição de alta qualidade de troca, promoveria mais segurança psicológica. Esse mesmo líder, nesse cenário, promoveria menos silêncio, aqui subdividido em silêncio defensivo e submisso. Tenho medo de falar o que penso ou não falo porque acho que já não dão mais valor. Esse mesmo líder e os seus efeitos para a intenção de saída. E, finalmente, hipotetizamos ainda que, presente a segurança psicológica naquele liderado, a sua relação com um líder empoderador numa alta qualidade de troca teria ainda efeitos melhores para silêncio e intenção de saída. Bom, nós construímos um experimento de 8 cenários, né? Eram vinhetas e, na sequência, escalas que mensuravam as percepções dos participantes. Essas vinhetas manipulavam liderança empoderadora e qualidade de troca em 4 desenhos, né? Alta qualidade de troca com alta liderança, baixa qualidade de troca com baixa liderança e as suas variantes. Resultaram 8 cenários, porque em alguns momentos eram apresentado um líder na pessoa de um masculino, ora era apresentado na pessoa de um feminino. Para segurança psicológica, para silêncio e para intenção de saída, nós utilizamos escalas amplamente validadas e com altos índices de confiabilidade. A margem de erro de nossa pesquisa foi de 4,7% e o nível de confiança de 95%. Dos nossos achados, os que eu gostaria de compartilhar aqui era o destaque para a qualidade da relação, como a LMX produzia um efeito maior do que o empoderamento. Um resultado adverso do empoderamento, curiosamente, quanto maior o meu empoderamento, mais silêncio eu tendia a produzir nesses participantes. E, de um modo resumido, geral, final, que nossas hipóteses não se sustentaram, justamente em função desse achado adverso do empoderamento, que lá no final será a sugestão de uma pesquisa subsequente.
Embora empoderamento por si só produzisse segurança psicológica, como foi visto na pesquisa, embora a troca fazia o mesmo, a junção desses dois ambientes, desses dois lugares, não produzia um resultado diferente. A junção desses dois lugares me produzia um silêncio em função do empoderamento e não reduzia um silêncio. Sozinhos ou juntos não faziam influência em intenção de saída, porque também está em nossas discussões, entendemos que a intenção de saída no serviço público brasileiro com a estabilidade não tem a mesma significação, por exemplo, do que o seu construto, né, a sua construção original para a iniciativa privada. E quando segurança psicológica era presente, ela explicava completamente os efeitos para silêncio e intenção de saída, o que também mostrava a grande importância da segurança psicológica. Nossos achados foram, então, muito altos, muito significantes, para nós especialmente, para as questões de qualidade de troca, qualidade da relação como um ponto determinante para o que se espera do entrosamento, manutenção do desempenho da equipe, etc. E o mesmo em função da segurança psicológica. E assim, né, como já comentamos anteriormente, a nossa discussão passou por esses caminhos. O empoderamento é gerador de segurança psicológica, tal qual a qualidade de troca, porém com um resultado muito mais significante para a qualidade de troca do que para o empoderamento. O empoderamento só nos trouxe resultados na direção do que era esperado em nossas hipóteses quando a qualidade de troca era baixa e quando nós reduzíamos o índice de confiança daqueles resultados, né? Fazendo destaque para a qualidade da relação. Hipotetizamos, então, como resultado em nossa discussão, que o empoderamento pode estar sendo negativamente percebido por servidores públicos, o que, conforme sugerimos no final, caberia uma pesquisa posterior, mais aprofundada, sobre que significação o empoderamento tem tido por parte dos servidores públicos, até para se entender o fenômeno que foi manifesto nessa pesquisa. Como sugestões, nós sugerimos que as capacitações dos servidores que são selecionados para ocupar cargos em comissões, chefias dentro das repartições dos órgãos públicos, devam abordar temáticas como qualidade de relação e segurança psicológica, assim como promoções de eventos pró-segurança psicológica com todas as equipes, visto o grande resultado que se apresentou em nossa pesquisa para esses dois construtos. Esses foram os achados principais que eu gostaria de compartilhar com todos. Agradeço a oportunidade de ter partilhado aqui os resultados da minha pesquisa e até breve. Professora Natália, pode fazer os comentários. Eu gostaria de comentar que eu gostei bastante do trabalho de vocês, do modelo em si. Também gostei da apresentação. Eu vou fazer algumas perguntas, algumas sugestões. Então, a primeira coisa que eu senti quando eu li a introdução é a falta do objetivo principal. Qual que é o objetivo principal do Professora, do modelo? Deu uma falhadinha na sua fala, você consegue repetir? Então, eu li a introdução e eu senti alguma falta do objetivo. Qual que foi o objetivo principal? Então, o objetivo principal, ele tem que estar escrito de uma forma clara no estudo e tem que estar alinhado com o seu método, caso hipótese também com o título da pesquisa. Deu outra travada ou não? Deu uma Eu vou desligar a travada, câmera. deu uma travadinha, mas acho que deu para entender, né? Que é o Eu vou alinhamento desligar dos a objetivos. câmera, porque aqui tá chovendo muito. E toda vez que chove, dá esses problemas de não Ficou querer. melhor mesmo, pode ficar assim, então. Em relação ao modelo, eu gostei bastante do silêncio defensivo e do silêncio submisso, que não é comum na literatura. Mais importante vocês apresentarem o que os outros estudos fizeram. Por quê? Como que você justifica estudar segurança psicológica,
a relação silêncio defensivo, silêncio submisso. Como que essas variáveis, elas são diferentes do que já foi visto? Então, qual que é a inovação que vocês trazem aqui? Eu vi na apresentação que vocês também fizeram o estudo com mulheres e homens, vocês poderiam até fazer um efeito de moderação depois, como que vocês têm os dados. Qual que é o efeito moderador aí do gênero em relação a essas variáveis? Que seria bem interessante também. Eu vi que vocês analisaram 8 cenários. 8 cenários é um tamanho bom para experimentos, né? Então, vocês tinham 353 tamanho da amostra e trabalharam com 196. E uma das perguntas é por que reduziu tanto, né? Uma outra questão que eu vi aqui é em relação ao método, que eu não compreendi muito bem. Vocês escreveram que usaram análise fatorial confirmatória, certo? Que é também conhecido como SEM, modelagem de equações estruturais, mas eu não vi algumas estatísticas que são importantes nesse tipo de modelo. E uma pergunta que eu quero fazer agora é outra. Como que vocês testaram as hipóteses para eu poder compreender um pouco melhor? Tá joia. Acho que deu para entender o finalzinho, como vocês testaram as hipóteses. Ok. Tá. Bom, bom dia, Vamos lá. obrigado. Eu queria começar dizendo que é muito desafiante se reduzir um texto de 70, 80 páginas para 15, né? E que quando o meu artigo teve o resultado lá no sisteminha do SEMEAD, eu já vi as avaliações que foram colocadas, fiz uma leitura a partir daquilo do que escrevi, e observei que talvez em alguns momentos o corte que eu precisei fazer para poder diminuir a quantidade do conteúdo para dentro do que era admissível no seminário, acabou tirando muitas informações que talvez nesse momento então foram comentadas, né? Então, a questão do objetivo principal, agradeço. Para uma eventual submissão para publicação do meu texto, eu vou fazer alguns ajustes para que eu possa recapturar esse conteúdo, né? Que está na minha dissertação. Esse é um produto da dissertação da minha pesquisa de mestrado, né? Sobre a questão de detalhar e justificar melhor os construtos também, no texto mais amplo, que é o texto da pesquisa que está no mestrado, tem um desenvolvimento um pouco mais longo da escolha de cada um, o que já foi pesquisado antes, a questão original e inovadora de misturar todos esses, vamos dizer assim, né, construtos numa pesquisa só, porque geralmente se trabalha ou mais com uma ou mais com outra e não essa fusão toda. A questão do gênero, então, no início do nosso desenho, era uma escolha minha fazer também uma investigação que considerasse a diferença quando o liderado tem um líder do gênero oposto, do sexo oposto. Mas, ao longo da evolução da nossa pesquisa, a orientação que eu acabei tendo no processo foi que nós não tínhamos estrutura suficiente em termos de resposta e tudo mais para desenvolver também essa avaliação. Então, escolhemos focalizar primeiro de uma forma mais ampla, mas talvez pudesse, de fato, utilizar esse banco de dados como um dado secundário, fazer uma outra pesquisa, né? Tem que sempre cuidar um pouquinho para não parecer que a gente está utilizando o mesmo banco para muita coisa, né? Mas eu agradeço. Então, os 8 cenários foram por conta disso, né? Também foi um comentário que eu recebi no meu texto, que eventualmente eu falo muito de 4 situações, mas por que que foram 8? Foram 8 porque, randomizadamente, às vezes o líder era Antônia, às vezes o líder era Antônio, né? Também foi uma coisa que foi perguntada. Não tenho os detalhamentos das vinhetas no artigo, porque eu não conseguia finalizar no tamanho que precisava para submissão, né? Foi o mesmo desafio do vídeo, ter que garantir 8 minutos. É muito difícil, gente, para a gente falar tudo que precisa, né? Várias vezes eu passei dos 8 e fui cortando. E no final, sim, a questão das estatísticas do modelo fatorial, de fato, é um conteúdo que não está colocado ali, talvez um pouco também por isso eu procurei destacar aquilo que se evidenciou mais depois do resultado, como fazendo uma leitura ao contrário, né, do resultado da pesquisa.
E a questão das hipóteses da testagem, então nós pegamos as hipóteses que nós construímos teoricamente e fomos fazendo as testagens a partir da coleta de dados que foi dada e jogada, né, no programa do SPSS, para validar o quanto que cada vez que entrava uma postura de uma vinheta onde eu tinha uma determinada configuração dos dois construtos, eu conseguia absorver uma percepção diferente das respostas que eram dadas nas escalas. Não sei se eventualmente consegui responder. E tinha uma última pergunta sua que infelizmente agora me escapou. Não, E era talvez... do teste mesmo. A minha pergunta é que eu gostaria de saber o modelo. Você acabou fazendo equação estrutural. Você fez o desenho, rodou no software, né? Isso, exatamente. Nós pegamos... Ah, lembrei. Uma pergunta sua foi por que que reduziu tanto de 300 e tanto para 200, né? Uma primeira redução foi dada porque nós tomamos o cuidado de utilizar só respostas onde absolutamente todas as perguntas tinham sido respondidas. Então, isso reduziu um pouquinho, né? Nós colocamos algumas perguntas espalhadas no meio, perguntas de atenção. Então, aquelas respostas, mesmo completas, onde a pergunta de atenção demonstrava que a pessoa não tinha dedicado um mínimo de dedicação ao questionário, também não foram aproveitadas. E, no final, isso reduziu um pouquinho as respostas que a gente podia usar. Sim, nós fizemos uma parametrização desses dados coletados, né, para que eles pudessem ser melhor utilizados dentro do SPSS. Se eu não me engano, a versão era 21. E aí ali a gente fez as colocações dos cálculos. Eu talvez não consigo com tanta propriedade dizer exatamente quais foram todos os empregos que a gente fez, porque em virtude de conveniência nossa e a assinatura, né, do programa, porque o SPSS não é assim muito barato, foi a minha coautora que fez a rodagem, né, que foi a Tudo doutora bem. Juliana. Então, o SPSS é comumente usado para equações estruturais. E o seu modelo que você apresentou, tanto o desenho quanto a metodologia, está relacionado ao modelo de equações estruturais. E o modelo de equações estruturais é separado em dois, o modelo de mensuração e o modelo estrutural. E eu vi que algumas estatísticas estão faltando. Então, vocês colocaram o alfa de Cronbach, correto, mas está faltando ainda a confiabilidade do construto, tá? Os critérios de FKL. Tá faltando um modelo de ajuste também, todas aquelas medidas relacionadas ao ajuste, R ao quadrado, CRM. Então, essas medidas vão te falar a qualidade desse modelo que você está propondo. Então, esse modelo, ele tem qualidade? Então, eu precisava ver essas estatísticas. Bem como o teste que foi empregado, geralmente foi um teste não paramétrico, por exemplo, geralmente é não paramétrico, porque que há dificuldade em ter os dados normais. Então, nessa parte de resultados, explorar mais, porque as matrizes de correlações, elas são importantes? São, mas tem medidas estatísticas mais importantes que poderiam ser apresentadas aqui no relatório. Por exemplo, poderiam ser apresentadas essas medidas de ajustes, tá bom? Ok, agradeço muito, já me anotei tudo aqui, as suas sugestões. Muito bem. Então, nosso último trabalho agora, Fernanda, então, você vai compartilhar e apresentar? Pode ser, vou fazer mais rápido aqui, que o vídeo ficou longo. Tá bom. Estão enxergando minha tela? Acho que sim, né? Sim, tá certinho. Bom, pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Fernando, sou docente aqui da FZEA, que é o campus de Pirassununga aqui da USP, né? Esse trabalho foi derivado de uma dissertação de mestrado no programa de Gestão e Inovação na Indústria Animal, é um programa de mestrado profissional que existe aqui na FZEA, né, na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos. E o título é Transformação Digital e Mão de Obra, Competências Demandadas no Agronegócio Brasileiro na Era 4.0, tá? E aí, qual que é o contexto geral, tá? Então, de uma forma... Deixa eu só me ver o tempo aqui. Mas existe toda uma discussão relacionada à Revolução 4.0, né? O uso de inteligência artificial, Big Data, a internet das coisas, assim por diante, tá? E a literatura geralmente aborda também, né, uma discussão relacionada aí
ao fator humano, né? Ao usuário ali, ou quem está provendo, desenvolvendo aquela tecnologia nesse contexto aqui aplicado à agroindústria, tá? Então, a problemática ela está relacionada a responder questões, ó, como que as empresas do setor estão definindo os requisitos, né, para contratar mão de obra, dada essa transição aí para uma era, tem empresas que mais avançadas, outras menos, mas dado esse contexto de transição para uma era de maior automação, uma era 4.0, tá? E aí, quais são as qualificações, de uma forma geral, que são demandadas, exigidas aí pelos RHs aí dessas empresas, tá? Então, basicamente, essa é uma síntese ali dos objetivos do trabalho, que também teve o ponto aí de levantar, né? O que são competências técnicas e comportamentais, hard e soft skills aí, que são demandados. E aí, o trabalho em si, ele foi, como foi comentado anteriormente, né? O desafio é sumarizar, consolidar um texto maior, né? De uma dissertação para o trabalho, né, para o artigo aqui do Congresso e para a apresentação também, mas o referencial teórico aborda, então, as revoluções industriais, né, o ambiente que a gente está inserido hoje e também essa relação, essa preocupação com as competências que são demandadas para os trabalhadores e dado esse contexto de alterações ali na forma e nas tecnologias utilizadas ali pelas organizações, tá? Então, o trabalho ele se apoia nesse referencial teórico. Partindo para a metodologia, o que a gente fez? A gente pegou as principais, as maiores empresas do agronegócio, isso pegando a lista da Forbes, então Agro 100 da Forbes ali, a gente pegou as maiores empresas e criamos uma sistemática para ir para o LinkedIn e fazer um levantamento das vagas que são ofertadas no LinkedIn por essas empresas, as vagas de emprego aí que são ofertadas por essas empresas. E aí, beleza. Então, identificamos as empresas, fizemos essa sistematização da coleta de informações, temos um banco de dados, então amostramos no período específico, ali na época, um pouco mais de 300 vagas. Na verdade, a amostragem teve 313 vagas, que eram vagas com informações completas, tá? Parte das informações do banco de dados tinha alguns dados ausentes, e a gente optou por não utilizar parte dessas informações, mas limpamos e padronizamos dados e a gente fez uma análise de mineração de texto, né? Então, a ideia foi aplicar metodologias de mineração de texto para caracterizar, entender quais eram os requisitos ali demandados para cada uma das vagas, tá? E aí fazer uma análise de cluster, separando as vagas a partir dessas informações para identificar, então, ó, que tipo de competência ou quais são as principais competências que a agroindústria, de uma forma geral, tem demandado, tá? Então, coletamos as informações para todas as áreas, as vagas aí ofertadas, tá? Aí o banco de dados tinha informações como o nome da empresa, o título da vaga, e aí, o que mais importou, né? Quais eram as habilidades e qualificações desejadas como diferenciais, que competências eram relacionadas à vaga, e assim por diante, tá? Então, o trabalho tem um mapeamento, né, dessas vagas ali, boa parte das vagas na região sudeste aqui no Brasil, na sequência centro-oeste, tá? E ali, pegando a área das vagas, né? Então, logística, produção, ESG, vendas, são as áreas definidas ali pelas empresas ofertantes como as principais em termos de número total de vagas. Fizemos a mineração de texto baseado, então, na coluna lá, né, na atribuição de competências que são demandadas para a atuação desses profissionais que vão ser contratados. E aí, aplicamos uma análise de cluster que dividiu ali em 12 agrupamentos, no final das contas, né? Então, a gente faz todo o teste de análise de silhueta para definir os agrupamentos. Alguns casos não são grupos, né? Algumas vagas ficaram isoladas de forma específica, e o trabalho, a dissertação em si, ela analisa também esse agrupamento, entre aspas, aí com apenas uma vaga, né? Então, às vezes era algo jurídico, né? Algo muito diferente mesmo do contexto geral das outras vagas, tá? E aí, a gente analisa os 4 principais agrupamentos, em termos de tamanho de vagas ali, total de vagas, tá? Que são os agrupamentos 1, 7, 8 e 11, tá? E aí, o trabalho em si, o artigo do SEMEAD, ele discute focado nesses 4 agrupamentos de forma mais específica, né? Então, aqui, quais
eram as áreas predominantes, né? E a característica geral, tá? Então, esse grupamento 1, ele é muito voltado a funções administrativas, né? E aí o trabalho ali discute, né? Quais são as hard, soft skills, as habilidades desejadas, assim por diante, tá? O trabalho traz também uma nuvem de palavras, né? Então, ó, para esse agrupamento, os destaques são comunicação, né? Recursos humanos, escuta ativa, trabalho em equipe, como os principais termos que caracterizaram esse agrupamento em termos de competências demandadas pelas empresas, né? O cluster 7, né? A gente já está focando em algo relacionado à análise de dados, análise financeira, tá? Análise de negócios. Então, uma habilidade analítica é algo mais predominante nesse agrupamento de número 7, tá? Mas a gente vê também liderança de equipe, comunicação, como soft skills aí, muito relacionados também a essas vagas, tá? No agrupamento 8, e aqui era o maior agrupamento em números de vaga, tá? Então, trabalho em equipe, liderança, comunicação. Então, aqui são soft skills, né? Habilidades habilidades não técnicas, não necessariamente técnicas ali, tá? Ou seja, estamos lidando com um número grande de áreas de atuação ali para supervisão de equipe, resolução de problemas, tá? Então, as principais soft skills desse agrupamento são essas daqui. E no cluster 11, né, estamos falando ali basicamente de áreas relacionadas à qualidade, tá? Então, controle de qualidade, garantia de qualidade, auditoria, algo também, o cerco muito mais fechadinho na caracterização geral dessas vagas, tá? E aí o trabalho em si, ele pegou vagas de uma forma geral, e aí a gente subdividiu depois, né? Fez uma caracterização para vagas que a gente caracterizou como relacionadas à área de tecnologia ou à área da indústria 4.0, tá? E aí, basicamente, a gente tem os clusters ali 7 e 8 como os clusters em que existe uma proporção maior dessas vagas relacionadas ao uso ou desenvolvimento de tecnologias ali, de alguma forma relacionada à indústria 4.0, tá? Na prática, né, a gente tem, principalmente para esses dois agrupamentos, habilidades analíticas, análise de dados, como as habilidades técnicas, digamos assim, muito fortes relacionadas ali a essa era 4.0, tá? E aí, basicamente, como unânime, os termos trabalho em equipe, gestão de equipe, né, a parte de gestão ali faz parte também de um grupo de principais habilidades que são demandados ali pela agroindústria nesse cenário atual de contratação aí de mão de obra, tá? A área de TI ficou mais focada em dois agrupamentos, como a gente viu, tá? E algo relacionado muito à análise de dados ali. E basicamente, de uma forma geral, as vagas oferecidas ali no LinkedIn, elas acabam demandando, né, formação em ensino superior, com destaque para as áreas de engenharia, administração, tecnologia de informação e logística, tá? Então, esse foi o mapeamento que a gente fez ali. Na prática, a síntese mostra um equilíbrio, né? Então, a indústria 4, pensando na indústria 4.0 e focando nas vagas com essa característica, existem competências técnicas para análise de dados, são demandadas as hard skills, mas também as vagas em si, a descrição das vagas, elas demandam pessoas com habilidades aí para liderança, trabalho em equipe, comunicação, tá? E aí, como limitação do estudo, basicamente a gente fez uma amostragem num período de tempo específico, né, no LinkedIn, e aí vagas podem ser oferecidas também em outras plataformas, né? A gente se focou especificamente nessa plataforma para coletar as informações. E é isso, pessoal. Obrigado. Tentei sumarizar de uma forma bem rápida aqui o trabalho. Muito bem, obrigada, Fernanda, Natália. Parabéns, Fernando, pela apresentação. Parabéns aos autores pela escolha do eixo Obrigado. temático, transformação digital e as competências, uma temática bastante interessante, atualmente inovadora. Vou fazer alguns apontamentos agora para vocês, seguindo a mesma lógica do artigo passado, a introdução. Ela precisa ser um pouco mais desenvolvida. Então, não apenas apresentar os conceitos da indústria, mas apresentar. Tá cortando um pouquinho, Natália.
Cortou um pouquinho para mim também. Tá? Como que a literatura tem visto, o objetivo tá, mas tá. Cortou? Cortou Voltou bastante. agora, mas voltou. Então, a introdução é importante deixar mais claro o objetivo, apresentar o problema de pesquisa, fazer um levantamento de pesquisas similares à sua, que já foram feitas, para você poder mostrar qual é a inovação do seu estudo, tá? Então, eu gostei que você fez essa, não tamanho adequado para fazer as estatísticas, então é um tamanho bom. Uma coisa que eu observei é que o seu título não está tão alinhado quanto os resultados que você apresenta. Então, é uma transformação digital? Mas você fez uma análise de um agrupamento. Uhum. Deu uma cortadinha, Natália. Opa. Natália, uma sugestão. Não sei se a gente poderia talvez passar para a professora Ana e você colocar seus comentários no chat enquanto está um pouquinho mais instável, só para o Fernando não perder, que acho que são bem ricos aí, né? Professora Ana, você pode prosseguir se você tem algum comentário? O seu som está desligadinho. Concordo com aquilo que a professora Natália falava, sim. Talvez tenha a ver com o facto de o Fernando estar a apresentar com tempo limite e ter que restringir o que coloca ali, não sei, mas concordo com isso. Porque isso precisa mostrar robustez teórica e de pesquisa de bibliografia anterior. Na parte da análise dos dados e a conclusão a que chegou, pareceu-me que identificou vários clusters de competências. Eu tenho uma questão aqui muito de fundo que tem a ver com o porquê do título. Novamente, aquela palavra-chave ali do transformação digital, não é? Porque eu fiquei com a sensação que, olhando ao título, e talvez também reforçando o que disse a professora Natália, a importância de ter o objetivo ali explícito, porque o objetivo costuma estar alinhado com o título, o objetivo geral, não é? E vendo os resultados, eu não senti que o trabalho tivesse um destaque tão grande de transformação digital ao ponto de justificar que o título tivesse lá transformação digital como palavra-chave. Então, esta é uma pergunta que eu gostava de deixar para o Fernando, que é, porquê que colocou esse título? Porque, de facto, nós sabemos que é uma tendência global, não é? Eu estava à espera de encontrar mais coisas em função do título. É como a capa de um livro, né? A capa do livro já nos vai encontrar lá. Estava à espera de mais coisas sobre a transformação digital por causa do título e depois fiquei nessa incompreensão dentro de mim e queria perceber um pouco melhor isso, não é? Depois também pergunto-me até que ponto não faria sentido fazer uma análise segmentada. Isto aqui é para reflexão, não é? Uma análise segmentada dos resultados por, se calhar, famílias funcionais. Imaginemos família de RH, família financeira, família por aí fora. Porque necessariamente, não é? Já vai gerar clusters diferentes em função das áreas, não é? Mas como não tenho aqui o objetivo geral em mente, também fica difícil também fazer sugestões, não é? Porque sem percebermos qual era o vosso objetivo, também é mais difícil de fazer uma sugestão, mas é uma questão que eu coloquei aqui na minha cabeça, não é? Depois também tenho a sensação que a questão como falava aqui de agronegócio, tudo bem que tem o agronegócio, como qualquer outra empresa, tem funções de apoio administrativo, mas parece que não saiu aqui muito aquilo que é o core business do agronegócio, não sei. Ou se calhar está naqueles clusters que tinha poucos, que foram retirados daqueles 96%, sim. Pronto, é isto, professor Fernando. Não, agradeço os comentários da Natália e da Ana também. Assim, foi um trabalho de uma dissertação, tá? A dissertação ela tinha essa análise geral do agronegócio e também ela segmentava. Então, a área de logística, né? A área de SG, a área de RH, que são as áreas que tinham muitas vagas, foi feita uma análise segmentada também. Aí, para captar as diferenças e tudo mais. Para esse artigo, a gente
optou por pegar o contexto geral ali que tem mais informações para caminhar nesse sentido, tá? E aí, de fato, né, em termos do título, eu concordo com o termo transformação digital, deve ser revisto ali. Eu acho que o trabalho ele foca muito na outra parte do título ali só, né? Então, as competências são demandadas pelas empresas do setor, né, nessa era atual, né? Que basicamente essa última parte do título é o que se alinha aos objetivos, né? Então, no texto está lá como o objetivo é responder. Então, como as empresas estão definindo, né, os seus requisitos para contratar mão de obra ali e quais são as mais requisitadas, né, as qualificações ali, tudo. Então, de fato, o termo transformação digital, ele, do título, ele foge um pouquinho dos objetivos que vai ser Aquilo descritos que ali no vi. trabalho. Mas eu agradeço os comentários, sim, com certeza. Eu acho que é uma alteração pertinente para a gente vai fazer, sim. Ok. Obrigada, professor Fernando. Uhum. Bom, professoras, né, vocês querem fazer algum comentário? Temos aqui 7 minutinhos ainda. Ainda tem umas No geral, perguntas ainda que ele não me respondeu. ah, Que tipo de análise de cluster que foi usada e por que 12 clusters? Então a gente fez análise de cluster, o cluster hierárquico, salvo engano, e 12 clusters era pela silhueta lá, era o que menor reduzia, né? Tinha o menor valor lá, em termos de dispersão ali dos clusters, né? Ficava mais homogêneo. Então vocês rodaram e a partir do 12 vocês observaram que não teve tanta mudança assim, então por isso que vocês escolheram, né? Exato. Ok, tudo bem, obrigada. Eu que agradeço. bom, então, esses últimos 5 minutinhos, vocês têm alguma colocação, as professoras, no geral, entre os trabalhos, as relações, ou colocar aí alguma questão? Alguns autores, infelizmente, mas eu acho que temos aqui, né, 3 autores que podem aproveitar esses momentos também. Tenho uma pergunta para o professor David. Fiquei curiosa porque colocou ali a hipótese, com base nos seus resultados, que a liderança empoderadora podia não ser bem vista pelos servidores públicos. E eu gostava de lhe perguntar qual é que acha que são essas explicações? Tudo bem, ainda não fez o estudo, mas se calhar já pensou nas possibilidades, não é? Fiquei curiosa, porque eu acho que aqui em Angola isso acontece muito. Olá, obrigado. Sim, na verdade, já existe algum aceno na teoria, não é nada muito profundo, não necessariamente falando do serviço público, mas o que a teoria traz para essa dificuldade do empoderamento me pareceu muito sensível de ser possível, como um servidor público que sou, né? Talvez eu não dei essa informação, mas eu sou inclusive servidor do INSS, então a pesquisa usou o INSS. Uma por conveniência, porque era mais fácil de eu acessar, e outra também porque o INSS é o órgão público federal do regime jurídico único que tem a maior capilaridade de agências, então eu poderia ter uma ideia de como funciona no país todo. Mas o que acontece é que muitas vezes o empoderamento, segundo a teoria, estou dizendo, né, pode ser percebido pelo membro, né, pelo servidor da equipe, como uma forma de displicência daquele líder, ou, quando combinado com o fato de um líder ser uma indicação política e não uma indicação técnica, com uma falta de atenção, uma falta de conhecimento ou mesmo desinteresse de participar. Numa outra medida, que acontece um pouco no serviço privado da teoria, mas então eu já estou adaptando aqui, de certa forma, para ser breve, ao contexto do serviço público. Quando o servidor faz um concurso, ele tem a expectativa de receber aquela pecúnia mensal exatamente para as atribuições que são conferidas no edital. E muitas vezes o empoderamento poderia ser visto como uma passagem de novas atribuições, porque ao invés de eu usar o poder decisório na chefia, que recebe a mais para isso, eu passo a empregar o poder decisório por mim mesmo, mas eu não recebo a mais por isso. Então, nesse sentido, essas percepções poderiam agir negativamente sobre o construto do empoderamento no serviço público, mas na minha opinião, seria muito válido uma pesquisa qualitativa, com entrevistas, né, bem de profundidade, para entender qual é o sentido que isso tem para o servidor
público, diferentemente do que na iniciativa privada. Acho que também seria interessante ver o papel da cultura. Eu tinha visto um estudo há uns tempos sobre a liderança empoderadora em Hong Kong, que tem uma cultura mais coletivista, e de facto ela no geral não era muito bem percebida. Não sei, acho interessante essa diferenciação pública e privada e talvez também cultura. Ok, obrigada, professor David. Eu que agradeço. Uhum. Muito bem. Bom, entre instabilidades e outros, acho que a gente conseguiu chegar no nosso objetivo, né? Todo mundo conseguiu apresentar, ter seus feedbacks, né? Comentários. Temos aí 2 minutinhos. Os autores querem comentar alguma coisa? Estão todos tranquilos? Sim, agradeço a oportunidade. Para mim foi uma coisa muito rica, né? Eu tinha apresentado uma vez um seminário, num congresso, uma outra temática, e aqui é o meu segundo momento, né? Eu tenho feito uma transição de carreira do serviço público operacional para caminhar para a docência, e Que estou legal. aqui na ansiedade de ver o que acontece a seguir agora, né? Com uma possível publicação, ajustes, etc. Sim, sim, acho que tem grandes potenciais, na minha opinião, né? Não só seu trabalho, como dos demais. E, inclusive, eu anotei aqui os nomes de vocês todos. Pode ser que eu contacte vocês para me ajudar. Estou na minha tese de doutorado e acho que vocês têm aí grandes contribuições, né, para os trabalhos que a gente tem e tudo mais, né? Então, acho que essa troca é muito legal. Então, acho que parabéns por todos os trabalhos. Fernando, quer colocar alguma colocação? Fernanda? Nada. Eu quero só agradecer, né? A primeira vez que eu participo assim do congresso online, né? Apresentando. Também estou fazendo essa transição aí para a docência, né? E acho que isso enriquece. E essa possibilidade de ser online, né? Eu estou aqui hoje no Rio, né? E estou conseguindo participar. Acho isso que facilita muito também, né? A questão do custeio, né? Na participação do congresso. Então, assim, só queria agradecer aí aos colegas também pelo aprendizado aí, né? Tudo que foi colocado tem grande relevância, né? E vai abrindo a cabeça da gente para novas ideias, né? Obrigada a todos aí. Eu agradeço também. Então, obrigado, Georgia, obrigado a todo mundo, aos autores, né? E também aos moderadores, avaliadores. Agradeço os comentários e me coloco à disposição de todos ali para contatos futuros, parcerias futuras, e é isso. Ok. Muito legal. Muito obrigada, professora Ana, professora Natália, pela participação de vocês. Estamos tão longe, né? E ao mesmo tempo tão perto. Isso é muito bom também nessa questão virtual. Professoras querem colocar alguma colocação final? Não, só mesmo agradecer a todos e também à Georgia por estar aqui a dar-nos o suporte. Sim. Agora, gostaria de agradecer ao SEMIAD, a todos os participantes, à professora Ana por dividir a moderação. Muito obrigada, professora Ana. Obrigada, Georgia. E lembrando depois que vocês devem avaliar a sessão. O link está aqui no chat, tá bom? Ok. Isso mesmo. E as professoras, a avaliação de vocês também, que está lá na parte de vocês ali do Minha Agenda. Ok. Tá Tá bom? bom. Muito obrigada, pessoal. Até uma próxima. Foi um prazer estar com vocês. Igualmente, tchau. Tchau, tchau.